Olá pessoal, tudo bem? Então nas últimas aulas nós criamos um protótipo de interface no Figma, depois nós pegamos esse protótipo de interface e criamos aqui uma interface no Codular. Então essa interface primeiramente ela era uma interface estática, né? E depois nós utilizamos aqui a API do Makeup API para estar consumindo esse JSON que ela fornece para a gente. E aí com esse JSON aqui nós criávamos interfaces dinâmicas. Então, por exemplo, como essa que pode ser visualizada aqui. Então, a gente lia esse texto JSON e aí com isso nós conseguimos criar cartões aqui com imagens de produtos, com os preços, com os títulos. E aí, conforme a gente navegava por esses produtos, nós mostrávamos outras informações que tinham aqui nesse JSON. Bom, nessa semana agora nós vamos criar a nossa própria API. Tá? Então, nós vamos começar a entender um pouco como que funciona uma API. E aí a nossa API vai fazer o quê? Então a pessoa vai selecionar aqui quais os produtos que ela quer, ela vai clicar em comprar e aí os dados referentes aos pedidos vão ser armazenados na API que nós vamos desenvolver. Bom, para desenvolver a nossa API, nós vamos utilizar a linguagem PHP e o framework CodeIgniter. Bom, então nessa semana nós vamos instalar o CodeIgniter, entender como que ele funciona, como que é o padrão MVC que ele utiliza para organizar os arquivos. E aí na próxima semana nós vamos realmente desenvolver a API. Então nessa semana vai ser um pouco para estudar como que o framework funciona. Bom, para começar, então nós vamos instalar o Champ, que é a ferramenta que nós vamos precisar, tanto para fazer o banco de dados, quanto para instalar o Composer, que vai ser o gerenciador de dependência, pelo qual nós vamos estar instalando o CodeIgniter. Ok? Então vou abrir uma nova aba aqui, vou digitar Champ. Ok, então vou vir nesse primeiro link aqui. Vou selecionar aqui para fazer download do Champ. Eu vou baixar a versão um pouco mais antiga do PHP, tá? Então, em vez de ser a versão 8, eu vou baixar a versão 3. Vou clicar nesse link aqui para fazer o download. E aí eu vou clicar aqui então para fazer download do Champ. Tá? Então, você pode baixar ou a versão 7.3 ou a 7.4. Vou baixar a 7.4. Ele começou a fazer o download. Ok, terminou o download. Então, nós vamos abrir o arquivo. E aí nós vamos mandar executar. Clicar em sim, aqui ele vai dar essa mensagem, não tem problema, pode dar um OK. Vamos clicar em Next, Next. E aqui é uma coisa importante, tá? Sempre quando você for instalar o Champ, você tem que instalar na pasta C++, tá? Nunca instala dentro da pasta Arquivos de Programa. Então vou clicar em Next, aqui já está C Champ, vou deixar a versão em inglês, Next, que eu vou desmarcar para não ler as informações no final da instalação, Next. Next, e aí ele vai começar a instalar o Champ para a gente. Ok, então concluiu a instalação. Eu vou desmarcar essa opção, que eu não quero abrir o painel de controle agora. E aí eu vou clicar então em fechar. Muito bem, então depois de instalar o Champ, agora nós vamos instalar o Composer, que é o gerenciador de dependências do PHP. Então Composer, PHP install, você vai vir aqui, e aí ele vai falar aqui como que você faz para instalar. Tá? Então você vai abrir o seu terminal. Então, prompt de comandos. Lá no prompt de comandos você vai abrir então, a unidade C, /champ, /php. Tá? Então, C, champ, php. E aí você vai copiar então esses códigos aqui. Ó. Então, Ctrl C, cola lá. Aqui eu cliquei com o botão direito do mouse para colar. Dá um Enter. Então, executou a primeira linha. Depois vai para a segunda. Dá um Enter, executou a segunda, a instalação foi verificada. Agora a gente vai para a terceira, que é a instalação. Então, Ctrl C, colar, PHP Composer Setup, Enter. Agora ele vai começar a fazer o download e instalar o Composer para a gente. Então, está instalado. E agora aqui o último, só para remover o arquivo de instalação. Então, colei, executei o código, está pronto. Bom, feito isso daí, então ele vai ter criado aqui para a gente na pastinha Champ, então C, Champ, PHP, esse arquivo aqui, o compose.phar, que é o executável do Composer. Para o Windows é interessante a gente criar um arquivo .bat para facilitar a execução desse Composer, para a gente não ter que ficar digitando composer.phar. Então a gente digita só o comando Composer. Então nós vamos vir aqui de novo, vou colocar aqui no Google Composer PHP bat. A gente vai descer aqui no Introduction, no Get Composer.
e ele vai ter uma explicação de como que faz. Bom, aqui então embaixo, ó, no manual de instalação, a gente vai executar isso daqui. Ó. Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, a gente vai voltar para o terminal, vou colar aqui aquele comando, vou dar um Enter, e agora ele vai ter criado então para a gente esse composer.bat aqui. Tá, então aqui, ó, composer.bat. Bom, e agora a gente vai criar então uma variável de ambiente para que esse composer.bat possa ser reconhecido em qualquer caminho, em qualquer path aqui do nosso terminal quando a gente estiver executando. Então vou vir aqui em este computador, vou clicar com o botão direito, propriedades. Aqui no seu Windows pode mudar um pouquinho a localização, aí você vai clicar aqui em configurações avançadas. Depois em variáveis de ambiente, e aí você vai procurar aqui a variável path, que é o caminho dos executáveis. Você vai clicar em editar, e aí você vai criar uma nova variável aqui, uma nova entrada, né? E aí você copia, então, aquele C, champ, PHP. Então, Ctrl C, e aí você vai colar aqui, então, na nova entrada. Ctrl V. Dá um OK, e dá um OK de novo. Pode fechar. Agora aqui a gente tem que fechar o terminal de novo. Agora a gente tem que abrir ele de novo para ele poder recarregar aquela variável de ambiente. E aí se a gente digitar aqui um composer --version, ele vai dizer para a gente qual que é a versão do composer que está instalado. Então se apareceu esse composer aqui, a sua instalação está correta. Bom, então depois de fazer tudo esse processo, agora a gente vai instalar o CodeIgniter, então o nosso framework. Eu vou instalar ele aqui dentro da pasta champ, então vou voltar aqui a C, /champ/htdocs, ok? E aí dentro desse htdocs eu vou criar então uma pasta onde vai ficar o meu projeto. Então se eu olhar aqui, ó, C-champ htdocs, eu tenho alguns projetos aqui que já veio com o champ e a gente vai criar um novo projeto aqui. Então, para criar um projeto utilizando o CodeIgniter, nós vamos colocar composer create project. Tá? Então nós estamos utilizando o composer para criar um projeto. Aqui eu vou dar a localização, então CodeIgniter 4 /app-starter. Então esse app-starter é um modelo já do projeto, para você poder começar a criar o seu projeto com base nesse modelo. E aqui eu vou dar o nome do meu aplicativo. Então, MakeRose. Ok. Vou dar um Enter, e aí ele vai começar então a baixar da internet esse projeto e instalar e criar ele na minha máquina. Bom, então aqui ele deu um errinho na nossa instalação, ele falou que ele não conseguiu instalar, porque tem um problema. E aqui ele está falando que ele precisa dessa extensão, que é a int_l, tá? E aqui ele fala para a gente habilitar essa extensão, então no nosso arquivo ini, tá? Então no nosso php ini. Bom, então eu vou abrir o champ, então champ, painel de controle, vou clicar aqui em config, vou selecionar aqui php ini, e eu vou procurar por aquela extensão. Então eu vou dar um Ctrl F e vou digitar int_l. Localizar, ele vai achar aqui para mim, então aquela extensão que está faltando. Eu vou tirar esse ponto e vírgula daqui, que é um comentário, tá? Então descomentei, então essa extensão vai ser instalada. Vou salvar, e aí a gente vai tentar de novo. Tá? Então vou dar uma seta para cima para executar o comando novamente e vou dar um Enter. Bom, aqui ele deu um outro erro, agora ele está falando que o meu projeto ele não está vazio, né? Então ele criou a pasta e depois ele viu que ele não tinha conseguido. Então eu vou apagar a pasta MakeRose aqui. Ok, então apaguei e aí eu vou executar novamente o projeto. Então seta para cima e Enter. Então ele começou a criar o projeto novamente e aí está fazendo a instalação. Está fazendo download de algumas bibliotecas e aí então ele terminou de fazer a criação do nosso projeto. Então o MakeRose está aqui, tá? Muito bem. Para terminar essa aula, então o que a gente vai fazer? Eu vou abrir esse projeto, então vou dar aqui um cd, que é o change diretório, e aí eu vou colocar aqui o nome do meu projeto, MakeRose, e aí eu vou dar um code ponto. Então esse code ponto ele vai abrir o Visual Studio Code, então
Se você não tiver instalado ele, instala na sua máquina para a gente poder utilizar como editor de código. Então, vou dar um Enter. Então, esse ponto vai dizer para mim abrir o código-fonte dessa pasta MakeRules. Então, Enter. Abriu aqui, então, código-fonte, tá a pasta pp, public, test. Aqui a gente tem aquelas mesmas pastas, tá? Então, ó, pp, public, test. Bom, para a gente testar se está funcionando esse projeto que a gente acabou de criar, então, vou vir aqui em terminal, novo terminal, ele vai abrir aqui um prompt aqui embaixo, tá? Então, agora eu não preciso mais desse prompt, eu posso digitar os meus comandos aqui embaixo. E aí, só para ver se está tudo funcionando, eu vou colocar um PHP Spark e o comando serve para ele ligar ao servidor do PHP. Então, Enter, ele está executando e agora ele está falando que o meu sistema está rodando nesse link aqui, ó. Então, localhost 8080. Então, você pode vir, abrir o seu navegador, digitar localhost 8080, dar um Enter. E aí ele tem que mostrar essa mensagem de boas-vindas falando que o CodeIgniter está funcionando. Bom, então essa aula fica por aqui, pessoal. E na próxima aula nós continuamos compreendendo, então, ou estudando como que funciona esse framework. Até a próxima.